Olá pessoal, tudo beleza? Terceira série do ensino médio, professor Luciano, Biologia, trazendo para vocês um assunto bem interessante chamado epigenética, tá? E também doenças relacionadas, influenciadas pela epigenética. Vamos considerar aí um conceito novo, essa questão, embora já venha sendo estudado há anos, mas ela traz fatores externos que influenciam nos genes, na produção, na síntese proteica, mesmo não gerando alterações na cadeia de DNA, mesmo não gerando modificações, mutações severas, mas fatores que acabam trazendo essa influência ali durante a síntese e, em muitos casos, trazendo doenças ao ser humano e outras espécies de animais e até mesmo plantas, conforme o caso. Conhecer as principais doenças, então, relacionadas à herança epigenética. Isso é importante, então. Lembrando lá, gente, o que é epigenética, tá? É a ciência que estuda as alterações no DNA que não modificam as sequências do mesmo, tá? Uma mudança na sequência de DNA se caracteriza como uma modificação, como uma mutação, Porém, elas podem afetar a atividade dos genes. Tá? Então, basicamente, ela tem essa pegada ali, justamente de fatores externos. Aqui, gente, tem um videozinho, não vou passar logicamente para vocês, mas fica como sugestão falando sobre essa questão, sobre podemos controlar o nosso DNA? Beleza, gente. O que seria o epigenoma? Então, vamos pensar ali, extrapolando da questão epigenética, vamos entender o que é o epigenoma. Quando a gente fala em genoma, a gente está falando ali da coleção de genes que o indivíduo possui, que uma espécie possui, tá? E o epigenoma é o conjunto de compostos químicos que são adicionados ao DNA, tá? Ou seja, fatores externos, de uma pessoa responsáveis por regular a expressão gênica. Muitas vezes até alguns fatores que são gerados no próprio corpo, como situações emocionais, alguns hormônios também eles podem interferir, tá? Embora, lembrando, dentro desse conceito, que ele não altera a sequência de DNA. Os compostos químicos que formam o epigenoma não fazem parte da sequência do DNA, especificamente, tá? E pode variar de pessoa para pessoa, de região do planeta para região do planeta, conforme esses fatores podem trazer essas influências. As mudanças epigenéticas podem permanecer durante todo o processo de divisão celular. Às vezes, elas podem ser herdadas ao longo das gerações também, tá? Causando esse tipo de influência, ok? A dieta e a exposição a poluentes podem alterar o que a gente chama de fenótipo, tá? Lembra lá na genética que nós temos dois conceitos. O genótipo, que é ali o patrimônio genético da pessoa, tá? As combinações dos alelos entre si, formando os genótipos, homozigoto, heterozigoto e tudo mais. Beleza? E o fenótipo é a expressão do quê? É a expressão daquilo que está no genótipo mais a influência do ambiente. Isso caracteriza aquilo que a gente vai chamar de fenótipo de um indivíduo, a partir do impacto causado por essas influências ambientais no epigenoma. Tá? Então, ela afeta diretamente nesse caso. Vamos a uma primeira atividade ali, pessoal. A gente raciocinar um pouquinho mais, aprofundar isso aqui e discutir, Considerando os fatores que influenciam nas alterações epigenéticas, faça uma lista das influências ambientais, tipo alimentação e meio ambiente, por exemplo, que se fazem presentes no local onde você mora. Então você vai fazer uma reflexão. No local onde você vive, tá? Os teus costumes nutricionais, o ambiente que você vive, poluído ou não, incidência de sol, efeitos do buraco na camada de ozônio sobre aquela região, tá? Então faça uma lista para nós aqui desses locais que podem influenciar nessas alterações epigenéticas na sua comunidade, no local onde você vive. Já voltamos.
Então vamos lá, gente, vamos listar várias coisas aqui. Alimentos industrializados ricos em conservantes, que não são substâncias naturais, que podem influenciar nisso. Os corantes que tem nos alimentos, né, essas cores artificiais, os aromatizantes, flavorizantes e também os agrotóxicos presentes ali, já aplicados lá na agricultura, né? Muitos, vamos considerar assim, muitos alimentos industrializados já vêm de um processo em que se foi plantado com agrotóxico, foi utilizado inseticidas químicos, depois ele vai passar por um outro processo de industrialização, vai se colocar conservante, às vezes corante, saborizantes, né? Gerando aí todo um, vamos dizer assim, um monstro, né? Aquilo que a gente vai comer. Tabagismo também, tá? Ou seja, o cigarro, né? Uso de substâncias entorpecentes, contato com radioatividade pode causar alterações bastante sérias, infecções por agentes patogênicos, ou seja, seres biológicos ali, micro-organismos, vírus, bactérias, enfim, que podem causar doenças, né? A própria poluição atmosférica proveniente das indústrias, dos automóveis, das queimadas, gerando essa poluição, a radiação solar, alterações na camada de ozônio, e você pode listar várias outras. Talvez você tenha listado coisas que eu nem falei aqui. Fiz um resumo, mas é interessante discutir. Tem vários outros elementos que a gente pode acrescentar nessa questão, beleza? Então vamos falar de erros no processo epigenético, né? O que pode acontecer e que pode desencadear algum tipo de doença no ser humano. Belezinha, gente? Modificar um gene errado ou não adicionar um composto a um gene são exemplos de erros, tá? O que deveria ser, após a síntese proteica, né? Adicionar, por exemplo, algumas outras substâncias, pode ser considerado um erro, os quais levam à atividade anormal desse gene ou mesmo à sua inatividade, causando distúrbios genéticos. Então, lembrando que muitas vezes, mesmo sem causar alterações na sequência ali dos nucleotídeos, né? Nenhuma alteração estrutural, mesmo assim, ele pode causar uma inatividade ou um erro que pode vir a gerar algum distúrbio, né? Principalmente na área da saúde. Então, vamos falar agora de algumas doenças que podem ter efeitos a partir, né, da questão da epigenética ali. Câncer, distúrbios metabólicos. Quando a gente fala em distúrbios metabólicos, a gente está falando, por exemplo, de uma diabetes, né, que acaba sendo um distúrbio metabólico, alguns fatores relacionados a excesso de ferro no sangue, gordura no fígado, né? Processos ali no próprio metabolismo da formação da urina, né? Da excreção dos metabólitos e tudo mais. Então esses são os distúrbios metabólicos e também alguns distúrbios degenerativos, né? Que já não tem mais volta ali, como por exemplo uma doença tipo Alzheimer, né? Que vão causando. E aqui umas imagens, né? De uma artrose ali bastante avançada, problemas na tireoide, né, ali em glândulas como, por exemplo, a hipófise, distúrbios do coração, pâncreas e assim vai indo. Vários deles podem estar relacionados aí com os fatores epigenéticos, beleza? Os cânceres em geral são causados por erros epigenéticos, assim como algumas disfunções cognitivas, ou seja, ali a nível de raciocínio, né? Algumas doenças respiratórias, cardiovasculares, reprodutivas. Quando a gente fala em reprodutivas, a gente está falando na redução da quantidade de células reprodutivas, espermatozoides, ovócitos, tá? Como também defeitos na formação dessas células, né? Doenças autoimunes, que é aquela em que o corpo reconhece e ataca o seu próprio sistema imunológico ou o próprio tecido do seu corpo, conforme o caso, né? A doença autoimune, a imunidade está indo contra a pessoa, né? Alguns anticorpos estão fazendo essa ação. E problemas também neurocomportamentais, tá? Então, por exemplo, aqui, quais são os fatores ambientais ali que podem interferir? Exposições aos raios ultravioletas do sol, tá? O estresse, o tabagismo, atividade física, entre outros, que a gente citou na questão 1 lá, né? E efeitos no organismo, produção de radicais livres, que são aquelas moléculas, né, que se quebram e ficam circulando ali no sangue, né? Alterações no comportamento, né? Alguns estresses, algumas atitudes violentas, muitas vezes, até mesmo algumas atitudes, às vezes, que fogem um pouco ao raciocínio lógico, distúrbios ali no metabolismo e doenças crônicas, como a gente falou.
Agentes que alteram o epigenoma. Alguns exemplos de agentes que alteram pode ser metais pesados, que vão ficar para sempre ali no organismo, como por exemplo o chumbo, né? Pesticidas ali utilizados na agricultura, o próprio estresse que a gente passa gera efeitos bastante sérios, a fumaça do tabaco e outras fumaças também originadas por queimadas, né? Alguns hormônios, a radioatividade, vírus, bactérias e nutrientes. Então, basicamente, ali destrinchando o que a gente falou nos slides anteriores. Mas vamos a uma segunda atividade lá, gente. Vamos reforçar cada vez mais esse assunto ali. Considerando os fatores que influenciam nas alterações epigenéticas, faça uma lista das ações que permitam uma vida mais saudável na sua comunidade. Então, num primeiro exercício, o que a gente trouxe? Os fatores prejudiciais. No decorrer dos slides, a gente foi citando alguns fatores também e algumas doenças. Agora vamos pensar o contrário. Uma lista de ações que permitam uma vida mais saudável na sua comunidade, que pode trazer uma melhor qualidade de vida e também uma melhor prevenção contra esse tipo de doença que a gente veio citando ali. Tempinho para vocês e já retornamos.
Beleza, pessoal, então uma lista de agora de ações mais saudáveis, né? Consumo de alimentos in natura, ou seja, com pouco cozimento, de repente frutas mesmo, você tira lá direto do pé, não esquece de lavar, né? Isso é importante também, ou mesmo que você compre no mercado, na feira, leve para casa, lava, higieniza, né? E também com menor quantidade de aditivos químicos, isso é importante, isso aí é uma coisa que tem que ser refletida muito, né? Utilizar protetor solar, logicamente ao sair ao sol, principalmente em horários assim de pico, né, de sol mesmo, próximo ao meio-dia. Reduzir o tempo de exposição direta ao sol, pensa aí na praia e tudo mais, né? Não fumar cigarros ou ingerir qualquer tipo de droga. Uso de medidas preventivas de biossegurança. Quando a gente fala em biossegurança, já estamos falando lá em contaminações, né, com vírus, com bactérias, com micro-organismos de modo geral. Cuidados ali com questão de radioatividade, entre outras medidas, né? Então, vamos pensar o contrário daquilo que a gente tem como fator prejudicial, a gente tem que pensar nos fatores ali de contrários, né? Para tentar evitar tudo isso. Um termo bem importante de tudo isso, todo esse conceito, que é a questão da metilação. A metilação é um tipo de modificação química do DNA que pode ser herdada ou subsequentemente removida sem alterar a sequência original da molécula. Então a gente vai usar esse termo metilação. A metilação do DNA e das histonas, o que são as histonas, gente? As histonas são aquelas proteínas onde o DNA se enrola, né, e vai formando todo aquele enovelamento, né? Faz com que os nucleossomos, que seriam esses enovelamentos ali pequenos, se compactem fortemente, tá? Aumentando essa compactação. Assim, os fatores de transcrição não podem se ligar ao DNA e os genes não são expressos. Ou seja, ela gera essa dificuldade desses genes se ligarem ali, né, alterando todo o processo. Câncer, vamos falar ali de câncer especificamente. O controle da divisão celular é feito por fatores epigenéticos, ativação de alguns genes que controlam o aparecimento de tumores. Esses genes são chamados de genes supressores do tumor, tá? Lembrando, gente, que o câncer é uma divisão assim descontrolada de células e irregular, tá? E que vai acontecendo até um ponto, talvez, de tomar um órgão inteiro, realizar metástases, espalhar pelo corpo, né? E justamente nesses fatores ali supressores do tumor é que acontece a ação ali. Esse processo de metilação silencia esse gene supressor de tumor. Silenciado, ele já não controla a formação tumoral e o câncer se desenvolve. Então, ele inibe a ação, né, através desse processo, silenciando o que a gente chamaria de gene supressor, aquele gene da parada, aquele gene que diz assim, chega de divisão. Então, vamos supor, é como se rendesse ele, tá, e fizesse com que o processo se descontrolasse ali. Alguns exemplos, né, por exemplo, um pulmão normal e um pulmão com câncer, né, o conjunto de células aqui normal e o conjunto com leucemia, com glóbulos brancos ali em quantidade maior, né? Um tumor aqui na região do seio, tá? Os linfonodos que aparecem ali são ali os gânglios, né, linfáticos, onde eles ficam inchados, né, em função da própria doença. E exemplos, câncer de pulmão, gástrico, colo retal, leucemia, cérebro, fígado, mama e próstata, tá? Aterosclerose, tá? É uma inflamação com formação de placas de gordura, cálcio e outros elementos na parede interna aqui, ó, das artérias, né, nas artérias do corpo de modo geral e também nas artérias que nutrem, né, os músculos do coração e de outras localidades do corpo. A hipometilação de um promotor está associada à aterosclerose. Pode acontecer por má alimentação, tabagismo, poluição, estresse, né, todos os fenômenos ali, tá? Quais são as desordens cognitivas e neurológicas, tá? Que pode acontecer a nível cerebral, né? A nível ali de sistema nervoso. Alzheimer, Huntington, autismo, esquizofrenia, esclerose múltipla, epilepsia, Parkinson, depressão e outras, né? Que são exemplos de doenças ligadas à hipometilação, ou seja, a metilação ali de células cerebrais, causando toda aquela alteração no comportamento dos genes e automaticamente na síntese proteica. Vou deixar para vocês, gente, uma atividade de mão na massa bem bacana aqui, ó. Em equipe, elabora uma campanha que permite a prevenção de algumas dessas doenças em sua comunidade, tá? Para isso, você vai utilizar uma lista que você preparou nessa atividade anterior, aquela mesma lá. Reflita e discuta acerca das seguintes questões. Primeira,
Como é a alimentação da sua comunidade? Pensa nisso. Vamos pensar numa localidade pequena, onde você mora mesmo, no bairro que você mora ali, numa parte do bairro que você mora, como ali uma medida ali, uma estimativa inicial, tá? Uma amostra. 2. Existe esgoto a céu aberto na região onde você mora? Isso também pode interferir na qualidade de vida, né? São ali de proliferação de doenças a partir de vetores, né? Em função desse esgoto a céu aberto. A prefeitura local desenvolve campanhas de alimentação saudável e cuidados com a higiene? Beleza. Em seguida, apresente o seu plano de ação ao seu professor. Discuta com ele, ele vai te orientar bastante, é uma coisa bem prática e bacana nesse sentido. Galera, o que vimos nessa aula ali? Uma retrospectiva do que nós vimos então. Aprendemos sobre o processo de metilação e acetilação do epigenoma e conhecemos algumas doenças relacionadas à herança genética. Ok? Pessoal, o que acontece? É um assunto que precisa ser discutido, precisa ser repensado, não é só pela matéria em si, mas pela sua qualidade de vida, pela sua saúde, da sua comunidade, né, da sua família, de um modo geral, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula aí. Valeu, até mais!